Olá, excelências! Aqui para a resolução das questões que nós já vimos durante o curso. Questões sobre crimes contra a administração pública praticados por funcionário público. O servidor público que exige. Quando ele exige, ele comete o crime de concussão. A alternativa A é a alternativa correta. Não é crime de corrupção passiva, porque na corrupção passiva ele solicita, aceita ou recebe. No caso da prevaricação, ele deixa de praticar ato de ofício, ou ele retarda indevidamente ou pratica de modo contrário à lei. Então não está relacionado aqui à questão de vantagem indevida. E o servidor público não comete o crime de corrupção ativa. Ou é a corrupção passiva ou é a concussão. Por isso, as alternativas estão incorretas e o gabarito é a letra A. Próxima questão fala sobre o crime de peculato. Aqui ele traz algumas disposições expressas da lei, né? Caso você não se recorde, você pode ir também por eliminação. Letra B diz: não admite a modalidade culposa. Sim, ele admite. Então, a letra B está incorreta. A letra E consiste em solicitar ou receber vantagem indevida. Está incorreta também, porque aqui, nesse crime, é o crime de corrupção passiva que nós já vimos. Letra C. Pode ser praticado por qualquer pessoa? Em realidade, nós estamos falando sobre os crimes praticados por funcionário público. Uma pessoa comum até pode praticar esse crime desde que ele haja junto com o servidor público, certo? Mas, como a questão não diz dessa maneira, então ela indica que está incorreta. É punido com pena de detenção e multa na modalidade dolosa e apenas com multa na modalidade culposa. Esses crimes contra a administração pública praticados por funcionário público são crimes que até têm a pena, as penas de determinados crimes não são tão grandes, mas são crimes considerados graves, certo? Então, a alternativa está incorreta porque o crime é pena de reclusão e não detenção. Então, por fim, nós temos o gabarito na letra A, admite a reparação do dano como forma de redução da pena na modalidade culposa. Correto? Vamos para o próximo. Em tese, pratica o crime de condescendência criminosa. Quando lembramos do crime de condescendência criminosa, qual é a primeira palavra que nós nos lembramos? Indulgência. Condescendência criminosa é indulgência. Então, só pela palavra nós já recebemos a indicativa da letra D como a alternativa correta. Porque, por exemplo, a letra A facilita, com infração de dever funcional, a prática de descaminho. Esse não é um crime relacionado à condescendência criminosa.
pratica ato de ofício contra disposição expressa de lei para satisfazer sentimento pessoal. Sentimento pessoal nos remete à prevaricação, que também não é condescendência criminosa. Se valendo de sua condição, patrocina direta ou indiretamente interesse privado. Aqui, a advocacia administrativa também não tem relação com crime de condescendência criminosa. Para satisfazer interesse pessoal, novamente nos remete ao crime de prevaricação. Então, é uma questão bem fácil. Condescendência criminosa é indulgência. Vamos para o próximo. Delegada de polícia, em razão de vínculo de amizade, deixa de lavrar auto de prisão em flagrante. Então aqui nós já temos a indicativa de que a questão, a alternativa correta é a letra C, prevaricação. Por quê? Ela deixou de praticar um ato de ofício por sentimento pessoal. Prevaricação. Não é concussão, porque ela não exigiu vantagem indevida. Também não é peculato, porque aqui ela não pratica furto nem desvio. Não é advocacia administrativa, tampouco condescendência criminosa. Em razão de vínculo de amizade, deixou de praticar ato de ofício. Muito fácil essa questão, letra C. Próxima. Servidor público que exige dinheiro. Dinheiro, aqui no caso vantagem indevida, para praticar ato de ofício. Crime de concussão. Ele exige concussão. Certo? De todas aqui, as opções, prevaricação, claramente não é, peculato também, corrupção passiva tampouco. Excesso de exação é o excesso na cobrança de algo devido ou até de algo indevido. Não é o caso. Letra D, muito fácil. Exige concussão. Funcionário público responsável por receber cadáveres no Instituto Médico Legal que se apropria de relógio que estava no pulso de pessoa falecida encaminhada à necrópsia comete. Essa é uma questão bem interessante. Primeiro vamos eliminar as questões. Ele se apropria, certo? Ele pega o relógio. Então, não é corrupção passiva, porque ele não solicitou e não aceitou e tampouco recebeu a vantagem. Nem poderia, né? Porque o cadáver não poderia fazer-lhe nenhuma promessa de recompensa ou oferecer-lhe nenhuma recompensa. Concussão, tampouco, porque ele não poderia exigir do cadáver. Ele mesmo pegou, certo? Então não é também concussão. Prevaricação tampouco, porque aqui ele praticou um ato que é contra a disposição de lei, porém não para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Aqui consta relacionado a uma questão econômica, não se coaduna aqui ao crime de prevaricação. Corrupção ativa tampouco, porque o servidor público, funcionário público, ele não pratica esse crime. Peculato. De todas as questões aqui, a que mais se aproxima é a letra A, portanto, peculato. Contudo,
eu gostaria de fazer um comentário apenas para que vocês saibam da existência. Em uma situação dessa, você procura as alternativas que não existem proximidade nenhuma com a questão, como são as outras. E você escolhe a que mais se aproxima. Por quê? Esse relógio era, naturalmente, do cadáver. E esse relógio, ele não havia sido apreendido. E então, pelo menos a questão aqui não diz, né, que esse relógio passou a estar sob hum, a a vigilância, ou depósito, ou cuidado do Estado. Esse relógio era da vítima. E esse funcionário público, ele comete um crime contra a própria vítima. Então, aqui no caso, não seria o crime de peculato, mas sim o crime de furto, porque o bem jurídico aqui não é a administração pública, e sim a propriedade da pessoa ou da família, né, de seus dos sucessores desse falecido. Em todo caso, eu coloquei aqui a letra A, porque era o gabarito da questão. Contudo, eu quis fazer esse comentário, porque achei, muito, interessante. Próxima questão: funcionário público que estende intencional e desautorizadamente o período de tempo reservado para seu almoço, a fim de, durante esse período de folga, dedicar-se a atividades pessoais não urgentes, deixando de praticar indevidamente uma série de atos de ofício. Então ele deixa de praticar indevidamente atos de ofício por conta de interesse pessoal. De Ele cria um período de folga para se dedicar a atividades pessoais. Claramente o crime de prevaricação. Corrupção passiva não é, porque ele não aceita vantagem, tampouco peculato, concussão tampouco, porque ele não exige, né? Corrupção ativa também não, como nós já vimos. Então, gabarito da questão, letra D, é muito simples. Ele deixou de praticar ato de ofício para satisfazer interesse pessoal, porque ele se dedicou a atividades pessoais. Próxima. Nos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública em geral, conforme previsto no Código Penal, se o autor do crime for ocupante de cargo em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta. Então ele comete o crime tendo cargo em comissão ou de função de direção. Hum, Então, pode ser que você, não se recorde, né, porque você tem muita coisa para ler, muita coisa para ver. Então, essa questão ela é interessante porque você consegue, por um raciocínio jurídico, consegue visualizar qual é a resposta correta. Por quê? Esse essa pessoa, ela ocupa cargo de comissão, direção, assessoramento, que são cargos de confiança. Nesse caso, essas pessoas, ao praticarem crimes, é correto nós pensarmos que esse crime é mais reprovável do que o contrário, porque ela está em um cargo de confiança.
certo? Então, por essa lógica, nós vemos aqui, ó, que não faz sentido ele cometer um crime e perder apenas o cargo e ficar isento de pena. Lembrando que esse crime é contra a administração pública. Sua pena será reduzida. Também não faz sentido com essa nossa lógica aqui, ó. Não responderá criminalmente. Ele cometeu um crime. Então, sim, ele responderá criminalmente. Aca Acarretar-se-á a punição também daquele que o nomeou para o cargo. Veja, aqui ela já traz uma punição além da lógica que nós vimos, certo? Porque a punição, além de alcançar de forma reprovável esse servidor, também alcança aquele que o nomeou. Então essa parece ser um pouco exagerada. No que as outras são de menos, essa parece ser demais. Portanto, a alternativa D é a alternativa correta. A sua pena será aumentada. Como ele pratica uma função de confiança e ele quebra essa confiança praticando um crime, então o fato é mais reprovável. A sua pena será aumentada. O funcionário público que se apropria de dinheiro de que tenha posse em razão do cargo comete o crime de peculato. É interessante porque nós demos o exemplo do escrivão que está lavrando um auto de prisão em flagrante e recebe a fiança depositada pelo autor. Ele recebe essa fiança, mas ao invés de fazer o procedimento normal, ele se apropria desse dinheiro. Nesse caso, ele está cometendo um crime contra a administração pública, que é o peculato. Veja que essa questão 39, ela tem a opção de furto qualificado. Tem a opção de roubo, de furto, que são crimes que não são contra a administração pública, e sim contra a propriedade. E extorsão passiva, também um crime. Aqui uma pegadinha da banca, né. Então, peculato. Mas veja que essa questão 39, ela contrasta com essa questão anterior, 57, que eu comentei com vocês. Porque aqui, olha, o funcionário se apropria de dinheiro que ele tem a posse em razão do cargo. Então, nesse caso aqui, qual seria o parâmetro? Ele recebeu o dinheiro em razão do cargo e ele já praticou aqui, eh, a apreensão desse dinheiro ou o recebimento formal desse dinheiro. Ou seja, esse dinheiro já saiu da esfera de propriedade do autor, no caso do nosso exemplo que pagou a fiança, e já entrou para a esfera de vigilância, de cuidado do Estado. Essa formalidade aqui é importante, certo? Porque, por exemplo, o um policial que encontra uma família, uma mãe na delegacia, e ela diz que veio ver o seu filho que está detido. Ele verifica o caso, vê que o caso não é passível de fiança, mas ele diz: "Olha, se pagar a fiança ele sai, ele vai para casa". Ela pega, acreditando nisso, e lhe entrega o valor de R$ 1.000. Esse policial pega esse dinheiro para si. Veja que o crime não era passível de fiança. Então não havia como
esse dinheiro entrar para a vigilância do Estado de maneira formal, porque não existia essa possibilidade. Então, nesse exemplo, ele pratica o crime de estelionato, porque ele engana a pessoa, mas não é um crime contra a administração, é um crime contra a propriedade, ok? Então essa foi a nossa correção e comentários nos crimes de contra a administração pública praticados por servidores, por funcionário público. Até as próximas correções.